Olá pessoal, tudo bem? Nas nossas relações de história geral e história do Brasil de hoje, vamos falar da questão religiosa durante o segundo reinado. Antes, porém, curta, compartilha, comente, se inscreva no canal, dê sugestões para as nossas próximas intervenções relacionadas à história geral e à história do Brasil. Em 1864, o Papa Pio IX lançou a bula Syllabus, proibindo a participação de maçons em cultos católicos. A Igreja Católica Apostólica Romana na Itália tinha problemas com o reino italiano relacionados ao processo de unificação italiana que vai ser concluído em 1870, 6 anos depois da publicação da bula. No Brasil imperial, nós temos o catolicismo estabelecido como religião oficial através da Carta Constitucional de 1824. Dom Pedro I, o pai do Dom Pedro II, vai outorgar e impor a Constituição de 24, que vai estabelecer o catolicismo como religião oficial, vai estabelecer o voto censitário, o poder moderador, que vai dar amplos poderes ao imperador, por isso que uma monarquia constitucional com ares absolutistas, certo? E dentro dessa questão religiosa envolvendo a Carta Constitucional de 24, é estabelecido o padroado e o beneplácito. O padroado é a subordinação da Igreja ao Estado brasileiro. E o beneplácito é o consentimento das autoridades brasileiras das bulas e das determinações papais que vêm do que hoje seria o Vaticano, das terras pontifícias. Muito bem. O problema é que o Brasil oficialmente é católico, nesse momento, e tu tens uma forte influência política da maçonaria, desde o final do século XVIII. Então, ao mesmo tempo que, politicamente falando, o Brasil é católico e maçom. Então, cria-se um impasse envolvendo a Igreja Católica e a maçonaria durante o segundo reinado a partir da bula Syllabus. Quem cumpriu as determinações papais de 1864 foi punido, o Dom Vital e o Dom Macedo. Foram presos. Tiveram a prisão decretada por 4 anos, cumpriram 2, menos de 2 anos. Porque o Brasil reconhecia a força da maçonaria. E a partir desse rompimento da Igreja Católica com o Estado, nós temos também uma impopularidade aumentando do Dom Pedro II. A relação que se faz justamente da bula Syllabus, a determinação do Papa que proíbe a participação de maçons em cultos católicos, que não houve o beneplácito do Dom Pedro II, é justamente o rompimento do Estado da Igreja. Vou dar um exemplo muito simples para vocês. Registros de nascimentos e de óbitos. Naquele momento não existia cartório civil, registro de nascimento, de casamento, de óbito civil. Existia registros paroquiais. As cúrias metropolitanas das cidades possuem os registros do século XIX. Esse rompimento da Igreja com o Estado vai justamente causar a primeira Constituição Republicana, em 1891, estabelecendo o Estado laico e criando os registros civis. Ou seja, a bula Syllabus, o não beneplácito destas determinações papais no Estado brasileiro, faz com que tu tenhas um rompimento do Estado brasileiro, do Império, com a Igreja Católica. Ajuda a impopularidade do Dom Pedro, que cai em 15 de novembro de 1889.
A primeira Constituição republicana estabelece o Estado laico e cria os registros civis de nascimento, de óbito, de casamento. Essa é a relação que nós podemos estabelecer entre a Bula Syllabus, o Segundo Reinado, a queda da monarquia, a proclamação da República e a criação do Estado laico a partir de 1891, com a primeira Constituição republicana. Muito obrigado.